Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto da Epístola de Romanos, no capítulo 6, versículos 1 a 11, onde dou ênfase aos versículos 3 e 4, onde está escrito assim: com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados irmãos, irmãs em Cristo, sempre que um ano termina e se inicia um novo ano, uma das frases, um dos bordões que muitas vezes a gente ouve de muitas pessoas é: ano novo, vida nova. É como se do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, a vida das pessoas fosse mudar completamente. Deixando tudo aquilo que teve de errado no ano passado, para que a partir deste novo ano se comece uma vida completamente diferente, uma vida nova. Não sei se para vocês é assim, mas para muitas pessoas querem deixar de lado aqueles velhos erros, velhos costumes e pensar assim: não, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou seguir por um outro jeito de viver. Não sei se isso acontece com as pessoas justamente por pensarem que assim, não, agora que está iniciando um novo ano, é um novo ciclo, agora eu vou fazer diferente. Eu vou viver de uma maneira que eu não vivi até este momento de 2024, agora em 2025 eu vou viver então dessa maneira, uma vida completamente diferente, uma vida nova. Enfim, independente daquilo que você pense ou não a respeito disso, o batismo, o qual nós estamos falando no culto de hoje sobre o batismo de Jesus, ele nos lembra que cada novo dia Deus está nos dando uma nova oportunidade para vivermos e para vivermos com Ele. Mas, Pastor Diego, como assim? O que o senhor quer nos dizer com isso? Lutero, o nosso reformador, ele diz o seguinte a respeito do batismo. O batismo é o afogar diário do velho homem, da velha natureza, para ressurgir um novo homem, que vai viver agora uma nova vida juntamente com Deus. Vou repetir de novo. Lutero diz que é o afogar diário da velha natureza, ou seja, dos pecados, das coisas más que fazemos, das coisas erradas que fazemos, afogamos diariamente e diariamente nos ressurgimos então como um novo homem. Mas vocês poderiam perguntar também assim: mas Pastor Diego, o batismo ainda vale para hoje? O batismo que foi feito há tantos anos atrás, no meu caso, por exemplo, fui batizado há 34 anos atrás. Será que mesmo depois de 34 anos, esse batismo ainda vale? Ainda vale para hoje?
Sim, com certeza ele vale. Porque uma vez estando unido com Deus, essa união é uma união vitalícia. Uma união que vai durar para sempre. E sim, então mesmo que o batismo tenha sido feito há muitos anos atrás, ele ainda vale para nós hoje. E por isso então que Lutero dizia que o batismo é o afogar diário da velha natureza, do velho homem pecador. Só que o grande problema nosso é que o velho homem, a velha natureza do ser humano, é algo difícil de afogar. Um professor meu no seminário dizia o seguinte, que o velho homem, a velha natureza, ele sabe nadar muito bem e ainda por cima usa boias. O que isso quer dizer? Vou repetir. O velho homem, a velha natureza do ser humano com seus pecados, sabe nadar muito bem e ainda por cima usa boias. O que isso quer dizer? Quer dizer que é difícil de afogar a velha natureza. É difícil para o ser humano como nós de deixar de lado as velhas práticas, os velhos hábitos que nos afastam de Deus, que nos conduzem por caminhos errados, que nos conduzem ao erro e que nos afastam, então, de Deus. É muito difícil para nós, muitas vezes, nos desgarrarmos das coisas deste mundo que nos afastam de Deus. E por isso que o batismo é tão importante. E por isso que nesse dia que lembramos do batismo de Jesus, nós lembramos que estamos unidos com Cristo. Precisava Cristo ser batizado? Afinal, Cristo não tem pecado nenhum. Precisava ele ser batizado? Não. Não porque ele não tinha pecado, mas sim para mostrar que ele cumpriu toda a lei. E agora, justamente por ele ter cumprido a lei, e nós também sermos batizados, nós estamos unidos a ele. E por isso o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Romanos o seguinte: com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Cristo por termos morrido junto com Ele. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo por meio do santo batismo. E assim como Cristo morreu, e a sua morte foi por causa do pecado do ser humano, assim nós também morremos. Como assim, pastor Diego, nós também morremos? Sim, nós morremos para o pecado. O pecado esse que nós cometemos, esse morre junto com Cristo lá na cruz. Para que possa ressurgir, renascer um novo homem. Como o apóstolo Paulo diz assim, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, eu falei no início deste sermão sobre viver uma vida nova. Com Cristo, nós, assim, temos todos os dias, diariamente, uma oportunidade de recomeçar, de renascer, de ressurgir, tirando para trás e deixando para trás a velha natureza, o ser humano, o pecado, para uma nova natureza, que vive com Deus, que vive em união
com Cristo Jesus. Como diz aqui no versículo 5, pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora, ou seja, nossos pecados, ela já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, por estarem unidos com Cristo Jesus, mas devem se considerar vivos para Deus. Ou seja, por meio do batismo, os nossos pecados são afogados, como diz Lutero. É o afogar diário do velho homem, da velha natureza. Mesmo que o ser humano, a velha natureza, saiba nadar muito bem, ou seja, o ser humano seja difícil, a nossa natureza seja dura, nós sejamos pecadores e muitas vezes nos afastamos de Deus. Por um outro lado, nós lembramos que quando nós fomos recebidos, lá no dia do santo batismo, no meu caso, há 34 anos atrás, esse dia me uniu com Cristo. E por causa do poder de Cristo, eu tenho a certeza de que o pecado, o diabo e o mundo e a minha própria carne não têm poder sobre Jesus. Cristo tem mais poder. Também aqui na carta aos Romanos, um pouco mais para frente, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, por meio da vitória que Cristo teve lá na cruz, nós estamos unidos com Ele. E por meio assim do batismo, nós temos uma nova vida. Isso é importante. Isso é muito importante para que diariamente a gente possa refletir sobre como anda a nossa vida. Não precisa ser somente no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro que a gente vai pensar assim, não, agora eu vou viver uma vida nova. Não. Todos os dias nós temos que fazer isso. Todos os dias nós temos que olhar para trás e pensar assim, aquilo que eu fiz hoje, ou aquilo que eu fiz até agora, o que é certo, o que é errado, o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Aquelas coisas erradas, eu quero deixar para trás. Eu quero seguir agora uma nova vida com Deus, fazendo as coisas certas, andando no caminho dele. Mas aí vocês podem até mesmo perguntar assim, mas pastor, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Porque tem momentos da minha vida que eu fico indeciso, sem saber o que fazer. Nesses momentos, lembre-se que Deus deixou para nós o seu guia, o seu manual de instruções. Assim como quando vocês, de certo, lá instalam um eletrodoméstico novo na sua casa, vem lá um manual de instruções, né, para vocês usarem corretamente aquele instrumento, aquele eletrodoméstico. Assim também, Deus não nos deixou desamparados. Deus deu o seu manual de instruções para nós. E por isso que é importante que diariamente nós nos apeguemos a Deus por meio da sua palavra. Consultemos a Ele para saber aquilo que devemos fazer ou deixar de fazer e seguir pelo caminho certo, pelo caminho que Cristo nos conduz. Por isso, queridos irmãos e irmãs,
Lembre-se sempre do dia que vocês foram batizados. Se vocês não sabem o dia, procurem lá na certidão de vocês. E se vocês não têm a certidão, peçam para o pastor lá, se é no caso aqui de Maquiné, olha lá nos registros, eu quero saber o dia que eu fui batizado. Como eu disse, se é no caso aqui de Maquiné, se não for em outra congregação, peça lá, pastor, eu quero saber o dia que eu fui batizado. Porque esse dia é o dia mais importante da nossa vida. Mais importante até mesmo do que o nosso nascimento. Hoje é aniversário aqui do Samuel. Samuel? É teu aniversário hoje, né? Sim, né? Hoje é aniversário dele. Mas essa não é a data mais importante dele, 12 de janeiro. A data mais importante para ele é dia 7 de fevereiro de 2021, quando ele foi trazido aqui nessa igreja perante esse altar e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recebeu a fé e a redenção, a remissão dos seus pecados. Essa é a data mais importante para nós. É o dia que nós nascemos de novo e nós nascemos agora para Deus. E estamos unidos com Deus, com o nosso Senhor. Não tem problema, vocês podem continuar comemorando o aniversário de vocês, a chegada de vocês aqui neste mundo. É legal, é importante celebrarmos isso, mas é importante também lembrarmos que nós estamos unidos com Cristo e isso se dá por meio do batismo, por meio deste meio da graça que Deus nos perdoa todos os dias. E todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade de revivermos, de vivermos uma vida nova, mas uma vida em união com Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos no hino antes, uma nova vida me deu no momento em que reviveu. A morte não o pôde deter, Jesus nesse nome a poder. Tudo que era velho passou, uma nova criatura eu sou. Deus me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Então é importante que nós lembremos disso. Pelo batismo, Deus nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade de vivermos em união com Ele, de vivermos uma vida em paz, uma vida em perdão, sabendo da maravilhosa graça que Deus nos dá por meio do seu sacrifício, da sua morte redentora, e nós recebemos isso através do santo batismo. Que maravilhosa graça nós temos diante de nós. A oportunidade de vivermos sempre e de vivermos eternamente com Ele. A eternidade, algumas pessoas dizem assim, a eternidade começa depois que a gente morre. Não. A eternidade a gente já vive agora. E ela começou lá no dia em que nós fomos trazidos diante do altar do Senhor para ser batizados. E ali nós começamos a viver já a eternidade junto com Deus, porque estamos unidos a Ele. A Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que vive e reina agora e eternamente, e nós vivemos já agora, nessa eternidade, junto com o nosso Senhor, por meio do santo batismo. Que Deus abençoe, para que nós possamos viver e reviver o batismo, todos os dias, assim, de nossas vidas em união com Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.